Olá, bem-vindos ao Direitos do Aposentado, um programa que visa debater as questões jurídicas, os direitos e todo o arcabouço que envolve o aposentado, o pensionista e o idoso. E dessa vez nós temos uma pessoa que já esteve aqui com a gente no primeiro programa, a Tônia Galetti, que é a nossa coordenadora do Departamento Jurídico. Bem-vinda mais uma vez, Tônia. Obrigada, Renê. Obrigada a todos por essa oportunidade. E dessa vez nós vamos tratar de um assunto que vira e mexe a gente está ouvindo, o Conselho Nacional da Previdência Social. E uma coisa que pegou e parece que as pessoas têm essa imagem é que o Conselho só fala exclusivamente dos juros do consignado, né? Então nós vamos tentar esclarecer essa situação, mas primeiramente eu queria que você falasse um pouquinho de você, sobre essa sua trajetória, tanto na advocacia quanto no Sindicato Nacional dos Aposentados. Ixi, Jesus toma conta, né? Vamos tentar resumir, né? Muitos de vocês já me conhecem, né? Quem acompanha a gente, os sócios do sindicato. Eu tenho de formação, eu sou advogada, né? Por formação, então fiz direito. Me formei em 99, então faz um tempinho aí que estou nessa luta, né? Nessa construção, porque conhecimento é uma construção, Sim, né, Renê? com certeza. Fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, no Mackenzie, na ESA, enfim, várias escolas, dentro do direito previdenciário, né? Também dou aula de direito do trabalho, mas o meu forte é direito previdenciário. E aqui no sindicato estive desde o início na construção, no início ajudando de longe, né, quando precisavam de ajuda, então eu trabalhava em outros lugares e ajudava, digamos assim, bem nos bastidores, né, era uma coisa para ajudá-los Um mesmo. trabalho pro bono, né, também, Isso, porque os não totalmente. tinham. E depois, em 2003, é que eu comecei a trabalhar mesmo no sindicato, quando teve aquele estouro de revisões de URTN, URV, que a gente começou auxiliando lá o juizado, né, ali da Paulista, a pedido da doutora Leila, que à época era a presidente do tribunal, do juizado. E aí eu fiquei um tempo ainda com outros trabalhos em outro escritório e no sindicato, para o fim era tanto trabalho que eu acabei vindo para cá. No início eu era uma advogada que fazia parte do departamento, na época a coordenação era do doutor Madeira, ele que coordenava o departamento, e aí eu fui aprendendo, fui trabalhando com eles, e a gente sabe que experiência a gente não compra na esquina, né? Com certeza. Com nenhum diploma, né? Assim, é o tempo que faz a gente aprender e a ter essa desenvoltura, né? A universidade te dá o básico, depois é o dia a dia É o mesmo. dia a dia que ensina a gente, observando as pessoas e isso eu tenho desde sempre, as pessoas que vieram primeiro, né? Então, quem já estava aqui, quem fazia esse trabalho, todo o pessoal sindicalista que estava aqui, não só advogados, mas os demais, e você vai aprendendo, vai observando, né? E aí foi com isso que, com o tempo, eu acabei assumindo o trabalho em si da coordenação, e só depois de muito tempo é que eu comecei que todo mundo começou a me chamar de coordenadora, né? Eu comecei fazendo o trabalho e depois é que fala, pô, é mesmo, né? Eu estou fazendo a coordenação, né? Então, assim, foi nesse crescente que a coisa foi acontecendo. Quando você pensou em fazer direito, você já tinha esse foco na previdência ou não? Não, imagina, eu não tive nem previdenciário na faculdade, né? Nem Nossa. pensava em trabalhar com isso. Eu sempre gostei do direito do trabalho, direitos sociais, né? Isso sim. E eu, quando entrei na faculdade, eu queria ser juíza do trabalho. Cismei que eu queria ser juíza. No segundo ano, eu comecei a fazer estágio num escritório de advocacia trabalhista. Aí eu desisti de ser juíza, falei, ai, não quero não, vou morrer entediada, não quero, quero ser advogada. E ali, no segundo ano, eu tinha certeza que eu já queria advogar na área dos direitos sociais. Nem pensava no direito previdenciário, não pensava nisso, porque também não tive contato, nem em escritório, nem na faculdade, né? Então, e sempre trabalhei tanto em escritório quanto em empresas nessa área do direito do trabalho, nessa vertente. E depois meu pai era sindicalista, metalúrgico, minha mãe também era muito atuante na política. Então, assim, essa coisa do direito do trabalho, dos direitos sociais, sempre foi muito presente na minha casa, na minha vida, né?
Então, isso eu tinha certeza que era o que eu queria fazer. E eu fui mordida pelo direito previdenciário quando comecei a atuar aqui no Sindicato dos Aposentados, que foi quando eu comecei a ver esse mundo e ver que era uma possibilidade. E acabei perdidamente apaixonada. Hoje não consigo pensar assim, em outra atuação que não trabalhando com isso. Que bom, principalmente para o sindicato, né? Sem você aqui ia ser complicado. E aí você foi ser conselheira no Conselho Nacional da Previdência Social. Essa foi uma armadilha do atual presidente, nosso querido Milton Cavallo. Ele era o conselheiro e ele disse que precisava sair, porque ele não estava dando conta lá da demanda, enfim. E ele só sairia se eu assumisse como conselheira. Aí, na hora eu falei assim, Jesus, né? Olha o BO que ele está me arrumando, porque normalmente, até então, sempre era algum diretor. O sindicato nunca tinha indicado alguém técnico, sempre era algum diretor. E aí eu falei, bom, tá bom, né? Assim, eu não sou de correr de desafio, né? Então, tá bom, eu vou, né? Não tem problema. E foi, assim, uma grata surpresa. O meu último mandato termina em março do ano que vem. Então, eu já fiz os primeiros 2 anos, estou terminando o segundo biênio, né, de mandato lá no Conselho Nacional da Previdência Social. Conheci pessoas incríveis, tive muitas experiências boas e ruins, né, nessa caminhada no Conselho. E uma coisa que eu, assim, hoje tenho muito mais claro, Renê, é que, de fato, precisa passar por uma reformulação. Mas a gente não pode se esquecer que nós tivemos, no governo anterior, um esvaziamento dos conselhos, não só do CNPS. Foi geral mesmo. Foi geral. Então, assim, um esvaziamento, as reuniões eram todas online, porque ainda teve o azar de termos vivido a pandemia. Então, as reuniões eram online, era assim, com assuntos muito superficiais, só para... Assim, aquele velho ditado inglês, só para inglês ver, né? Então, assim, era bem superficial. Eu peguei um pedacinho disso e, com a nova gestão, a gente volta com a ideia de participação social. Só que isso é uma construção. Processo civilizatório é um caminho, né? E participação social está dentro desse caminho. Quando as pessoas se apropriam disso, quando elas compreendem que, se não participarem, as coisas não andam a contento, porque se alguém vai dizer o que é bom para mim, é a visão daquela pessoa. Exatamente. Agora, se eu participo, eu estou levando a minha necessidade, a minha visão sobre aquele problema. Então, a participação social, e isso implica nos conselhos, que é isso, né? É participação social, precisa de ser reformulado para que as pessoas sejam aproximadas desses representantes que estão nos conselhos. Então, isso eu acho que é um movimento urgente, que precisa ser feito. E não pode ser um movimento estanque de algum momento histórico, como o G20, em que, sob a presidência do Lula, ele criou o G20 Social, que justamente busca a participação da sociedade civil nos processos de escolha, né, nos processos de indicação dos problemas e das possíveis soluções. Isso não pode ficar só nesse momento. Mas e a função do conselho, qual é exatamente? Porque tem essa visão hoje de que ele serve para definir juros do consignado, do crédito consignado. Tá, eu te conto, né? Tem algumas poucas coisas que o conselho tem poder de decisão. Uma delas é os juros do consignado. Outra delas, por exemplo, é a fórmula de cálculo de um tributo super importante que visa financiar os benefícios por incapacidade. Então, a GILRAT, né, aquele antigo SAT, Seguro Acidente de Trabalho, e a FAP. A FAP é um fator que, aplicado ao SAT, pode dobrar o tributo da empresa ou diminuir pela metade, conforme a empresa investe em ambiente do trabalho e tudo mais. Então, são duas coisas que o Conselho tem poder de decisão. A maior parte das coisas, porém, nós só somos um conselho consultivo, não deliberativo no sentido de decisão. Então, a gente conversa e muitas vezes o que a gente faz são recomendações. Então, a gente recomenda que o INSS faça uma instrução normativa no seguinte sentido, ou
que o Congresso se debruce sobre uma norma ou que o TCU investigue determinada situação. Um exemplo é o que aconteceu, acho que a semana passada, que o Conselho ele enviou para o ministro da Previdência uma orientação para que os próximos contratados para a Previdência tenham um nível superior. Isso, então são coisas que a gente faz no sentido de recomendar, porque é feito um amplo debate lá e nós recomendamos. Agora, a gente precisa compreender, então, que não tem poder assim. A gente não consegue decidir, aumenta, por exemplo, o valor de benefício, põe mais gente para atender. Nós temos esse trabalho de auxiliar nas discussões para tentar mudar a realidade, que muitas vezes, Renê, se depara, na verdade, a nossa opinião sobre a realidade financeira, sobre as possibilidades reais. Então, é claro que todo mundo que está lá gostaria que as agências do INSS estivessem a todo vapor em todo o Brasil, atendendo as pessoas, independentemente de agendamento, independente de qualquer coisa, como era antes. Não como era antes, que as pessoas ficavam horas na fila, né, gente? Mas, assim, as agências funcionando com muitos funcionários. Mas não é a realidade hoje. Nós tínhamos, há 4 anos atrás, menos de 4 anos, mais de 35 mil funcionários públicos no INSS. Hoje tem 19 mil. Nossa. Se é que já não está um pouquinho menos do que isso. Muitos se aposentaram, essas pessoas se aposentaram. Então, nós temos um déficit de funcionários. E aí nós temos uma enormidade de trabalho. E acaba tendo que ser feito escolhas difíceis, né? Sim. Então, por exemplo, nós vamos fazer análise dos pedidos ou nós vamos ficar lá atendendo? Porque é uma coisa ou outra. Então, é importante as pessoas saberem que o Conselho leva essas demandas e pode fazer, assim, forçar um pouco as situações para conseguir melhorias, mas não tem poder decisório. E você está falando assim, agente. E como é que é essa composição do Conselho? Então, é previsto na Constituição. É uma representação de 4 partes: governo, empresários, trabalhadores da ativa e aposentados. Então, tem representantes desses 4 nichos. Por exemplo, de aposentados, tem mais de um representante. De trabalhadores da ativa, a mesma coisa. Pode ser ampliado, por exemplo, para associações de aposentados? Pode. Hoje são as centrais que têm assento, tanto para os da ativa quanto para os aposentados. Então, né, algumas entidades fazem essas indicações a cada vencimento. Agora, uma coisa que precisava ser remodelada. A presidência do Conselho Nacional da Previdência sempre é feita pelo ministro da Previdência. E isso acaba acontecendo que há um certo direcionamento. Se o governo é mais participativo, é mais democrático, ele vai para um lado. Se ele é menos, vai para outro. E mesmo quando é mais participativo e democrático, ele sabe da realidade, ele conduz as coisas para um ou outro lado. Não há, como em outros conselhos, uma rotatividade, inclusive na presidência, na gestão do conselho, né? Como os conselhos de idosos, que em uma administração é o governo, depois é a representação. Isso seria bem importante. Da sociedade civil. Porque justamente daria maior liberdade, né, de condução, inclusive para fazer as pautas. Né? Então, a gente recebe as pautas 2 dias antes das reuniões. Às vezes, quando por exemplo, se a reunião é numa segunda ou terça-feira, a gente recebe na sexta. Então, são um pouquinho mais de dias. Mas quando é uma quinta-feira, a gente recebe, às vezes, na quarta, na véspera. Você sabe, né? Você sempre me pergunta, às vezes eu falo, ainda não tenho, né? A imprensa me pergunta, eu falo, ainda não tenho, pessoal. Então, isso impede um pouco também essa mobilização, né? Se eu só sei a pauta 1, 2 dias antes, como é que eu vou me reunir com os meus colegas para discutir? Ou mesmo com o sindicato. Vamos falar aqui, né? Como é que eu chego? Às vezes 11 horas da noite, eu falo com o presidente, olha, a pauta é essa, como vamos conduzir, o que vocês, né, enquanto diretoria, estão pensando, porque eu estou lá representando não só os aposentados, mas, sobretudo, o Sindinap. Né? Tá, e você estava me falando há pouco antes da gente entrar no ar, que também você vê que seria importante uma assessoria técnica dos integrantes também do conselho, né? Eu acho super importante, viu, Renê? Porque, assim,
a gente não sabe tudo, não é verdade? Então, de repente, é uma pauta que precisa de um economista, que precisa de um advogado, que precisa de alguém das ciências sociais, enfim, que precisa de um outro olhar, de uma outra. Porque às vezes é uma questão mais política. Aí todo mundo que está lá nada de braçada, né? Quando são questões mais assim políticas, mas quando são questões mais técnicas, acaba que muitos de lá não têm as informações. Eu lembro, Renê, que na primeira reunião que eu fui como conselheira, a pauta era discutir aquele tributo que eu falei para vocês aqui no começo, o FAP. E por sorte, eu dou aula disso na GV. Então eu sei do assunto. Então, ok, eu entrei entrando, né? Assim, eu já sabia do que se tratava, eu sabia fazer as perguntas, questionar e tal. Mas a boa parte dos meus colegas não dominam direito tributário, é uma coisa tão específica dentro do direito tributário que mesmo muito tributarista não está acostumado a lidar com esse tributo em si, né? Com esse fator. Então, é uma coisa que uma assessoria poderia ajudar, né? Assim, e eu penso que uma assessoria organizada seria melhor ainda, porque daria maior envergadura, inclusive técnica, para cada um dos conselheiros lá, né? Ah, ótimo. E um outro assunto, porque recentemente você fez uma proposta no conselho que foi acatada e queria saber como é que está o encaminhamento desse. Aquele grupo que vai colher informações e debater também esses avanços que estão tendo aí, querendo uma nova reforma da Previdência. Como é que ficou essa questão aí? Então, foi acatada, mas não foi feito nada, né? Nossa. Eu posso ser super sincera com vocês? É Oh, por melhor não. favor. É melhor. Essa. Não aconteceu nenhuma reunião ainda. Não foi feito absolutamente nada. Porque esse é um dos pontos também. Muitas coisas que a gente levanta lá é debatido e tal, aceitam, acatam e não passam daquele momento e não acontecem os desdobramentos esperados para aquilo, né? Então, essa é uma das coisas, por exemplo, dentre tantas que a gente fez ao longo do tempo, que não virou absolutamente nada. E é um assunto bastante importante. O próprio Sindinap, ele criou aqui uma subsede do DIEESE e uma das funções é levantar dados para a gente participar desse debate, né, que estão querendo colocar aí da nova reforma da Previdência. E esse grupo também teria essa função, o que é muito importante para o aposentado, né? Então, e aí, assim, eu volto a dizer que a gente precisa melhorar, inclusive internamente, esse avanço, envolver a diretoria, envolver os associados, e é nisso que eu penso também, Renê, que está um fio da meada para um novo modelo de sociedade que é necessário. Um modelo de sociedade em que todos participem, ou a maior parte das pessoas participem. Não somente os representantes que foram escolhidos. E isso tanto eu falo do Congresso, quanto do Executivo, né, quanto eu falo também das associações, dos sindicatos, dos núcleos, né, de representação. Porque, volto a dizer, quando eu falo em seu nome, eu falo com o meu óculos. Quando você fala do seu problema, você está falando do seu lugar, de onde você está vivendo. Então, é importante que eu fale com você para saber exatamente qual é a sua dificuldade. É importante essa escuta, né? E esse espaço de fala para a população. Então, pode parecer meio, blá, 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 meio retórico, mas não é o contrário, né? Mas você falou uma coisa, quando você fez essa proposta, que é fundamental. Porque nós não podemos ter novamente essa reforma de cima para baixo, como foram feitas todas, não foi a última, todas foram de cima para baixo, sem ouvir quem realmente interessa, né? Aí a gente fica aí tentando depois apagar o incêndio, porque o que aconteceu, o STF julgando agora itens que estão na última reforma. Então, você sabe que voltamos ao mesmo assunto, né? A gente precisa melhorar a comunicação. E isso eu falo os sindicatos, as associações, as centrais, o governo, os conselhos, com a população. E, de fato, ouvi-los. Porque também não adianta ouvir, fingir demência e fazer o que quer, né? Também tem isso, né?
Então não adianta fazer audiência pública, faz lá meia, porque na última reforma teve mais de uma dúzia de audiências públicas para debater vários temas da reforma. Mas não adianta, ouve, ao final faz o que quer, né? Então Sim. faz um acordão lá no Congresso e passa o que quer. Então é preciso criar mecanismos que as pessoas sejam ouvidas e que as coisas que foram ouvidas sejam levadas em consideração. E a gente também precisa, a gente também não pode deixar de fazer um meia-culpa, né? Enquanto sociedade, melhorar o nosso conhecimento. E aí precisa do Estado investir também em educação. Por que que eu falo isso? Porque, claro, se você perguntar para o aposentado o que você quer, ganhar mais. Isso aqui não dá para viver. Mas é a mesma coisa, e aí eu volto a dizer, nós precisamos discutir o mundo do trabalho e não a previdência. Porque se não melhorar os salários, a previdência, que é um seguro, não vai pagar mais. Seguro é assim, né, gente? Você paga X, você recebe X. Na previdência, que é previdência social, nós pagamos um X e já recebemos 2X. Embora a gente já receba menos do que seria justo, já é assim. Então, assim, as pessoas não têm noção disso, né? Então, assim, precisa a gente ter uma vida digna ao longo da nossa vida laboral, para que, ao final, a Previdência reflita isso. Porque se todo mundo, Renê, ganhar 10 mil reais por mês, 7 mil, 8 mil reais por mês, ninguém vai se aposentar com salário mínimo. Entendeu? Sim. É isso, é sobre isso que nós estamos falando. E a gente está vendo que realmente a sociedade está desinteressada de tudo isso. Essa discussão da regularização dos motoristas de aplicativos. Sim. Você vê que eles não querem a regularização porque vai haver desconto para a Previdência. Sim. Eles não querem. Quer dizer, não há essa consciência das pessoas. Então, você sabe que é outra coisa, né, que eu vou falar que talvez não seja muito gostoso de ouvir. Mas aí não tem querer, né? Eu aprendi com um professor, gente. O princípio do aí também não. Ou o que eu falo em sala de aula, ninguém liga porque a gente quer. Porque tem coisa que quando a gente não tem consciência, tem que ser feita. Porque você vai, em algum momento da sua vida, precisar de auxílio. Seja da previdência ou da assistência. Ou de algum parente, você vai precisar. Então, é preciso ser prudente e fazer uma projeção, uma poupança, vamos chamar assim, para esse momento de necessidade, que pode ser a velhice, pode ser uma doença, pode ser a própria morte, um acidente, pode ser várias, né, a maternidade mesmo, a adoção, enfim. Você vai precisar. E se você não fizer um aporte de recursos mínimos, você não vai ter. E o Estado não tem de onde tirar. O Estado é a organização das pessoas, eu falo que é uma abstração. Não é alguém que está embaixo da cama que vai te assustar. Estado só existe porque a gente decidiu que existe e a gente paga para ele retornar aquilo para a sociedade. E a Previdência é um caso desse. Então, embora os trabalhadores de aplicativos não queiram, é legítimo o que eles estão falando, que eles vão ganhar menos. Só que todo mundo que trabalha ganha menos porque tem desconto. Exatamente. Então, assim, não é uma discussão que eu acho que deveria ser posta na mesa. O que tem que se ver é a saúde desse trabalhador, a dignidade desse trabalhador, ainda que ele ganhe um pouco menos. E aí a gente tem que fazer uma outra briga que é para melhorar a remuneração. São brigas diferentes. Exatamente. Tônia, estamos terminando o programa mais uma vez. Passa rápido aí, mas vai voltar, por favor. Quer deixar algum recado? Hoje eu vou deixar esse recado, que as pessoas precisam participar. Venham ao sindicato, vão nas subsedes, se desloquem até os lugares onde vocês possam conversar, trocar ideias, dar a versão de vocês sobre os problemas que vocês vivem, porque é isso que faz a roda girar de verdade, e não alguém fazendo a roda acontecer. Então é importante, é esse recado que eu gostaria de dar a todos. Muito legal. E nós temos 80 subsedes, temos uma subsede em cada capital de estado em todo o Brasil. E em alguns estados temos também no interior, aqui no estado de São Paulo principalmente, que é o que tem mais subsedes. Mas é fácil, nosso site, o Vitor está colocando aqui legal. O endereço, é só entrar no site, lá tem o endereço da subsede, tá? É isso aí. Tônia, mais uma vez, muito obrigado pela participação
E nós terminamos aqui mais um Direitos do Aposentado. Até a próxima semana.